E aí, turminha do primeiro ano de interação, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa nova videoaula, dessa vez para falar sobre épocas literárias, ou escolas literárias, ou ainda tendências literárias, estilos de época. Né? Até agora a gente viu muita teoria, falou sobre gêneros textuais, gêneros literários, falou sobre espaços em que a literatura pode acontecer, o conceito de estética, o belo, o bonito. Falamos um pouco também sobre o conceito de literatura universal, falamos sobre a literatura de países africanos, né, que tem a língua portuguesa como carro-chefe. Agora chegou a cereja do bolo. Vamos entrar nas escolas literárias propriamente ditas. E a primeira escola literária que a gente vai estudar é o trovadorismo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre ela logo, mas antes de falarmos sobre o trovadorismo especificamente, é bom que vocês entendam um pouco desse universo. O que significa escola literária? Estilo de época, né? O estilo pessoal, o estilo individual é quando a pessoa tem uma tendência. Por exemplo, um tipo de corte de cabelo, uma tatuagem, o jeito de se vestir, uma ideia política que a pessoa defende, uma ideia ou prática religiosa que a pessoa defende, um gosto específico por um esporte, afinidade por isso ou aquilo, aí é um estilo individual. Porém, um estilo de época, né, ou as escolas literárias, condensa-se num período histórico com determinadas características comuns àquele período, junta tudo, aglutina, em que autores e obras baseados nesses contextos históricos e acontecimentos que modificaram o comportamento da humanidade, vão desempenhar um papel de vital importância para a concepção da literatura no tempo em que ele ocorreu. Tá? Eu faço um convite para vocês me acompanharem nessa videoaula aqui, ó, que é muito interessante. Temos aqui épocas literárias, a cronologia, como ela surgiu, a evolução especificamente. Tá? Temos aqui, no primeiro caso, a história da literatura é didaticamente dividida em conjuntos, ou eras, ou períodos, ou escolas, levando em conta o momento histórico e em que tais obras foram produzidas. Não há como se dissociar literatura de história ou história de literatura, elas andam juntas. Nem da sociologia, nem da filosofia, nem da língua portuguesa, que é a nossa língua materna. Então, o conjunto, ou era, é compreendida num período de tempo, num momento histórico em que tinham algumas características específicas e que autores e obras serviram a esse propósito. Né? As características de um autor serviram a uma época histórica, a uma escola literária. E é isso que está mostrando aqui. Tá? Seguindo. A gente tem aqui, ó, no estudo da literatura, costuma-se dividir a produção literária de um país em eras ou épocas. E essas eras ou épocas dividem-se em fases menores, também conhecidas como escolas, correntes ou movimentos. Se a gente fala escolas, correntes filosóficas ou movimentos literários, a gente fala, por exemplo, da primeira geração modernista, segunda geração modernista e terceira geração modernista, matéria do terceiro ano do ensino médio. A gente fala na primeira geração romântica, segunda geração romântica e terceira geração romântica, eu estou falando de uma matéria específica, que é uma escola literária chamada Romantismo, que é do segundo ano do ensino médio, só para vocês se situarem aí. Tá? As escolas literárias correspondem às fases, períodos históricos culturais em que determinados valores estéticos e ideológicos resultam na criação de obras mais ou menos próximas no estilo e na visão de mundo. Então, já que o Brasil foi um país colonizado por portugueses, era comum, literariamente, que o que acontecia na Europa, lá em Portugal, e nos países de língua de origem latina, como é o caso da Itália, da França, da Espanha e de próprio Portugal, chegava aqui no Brasil pouco tempo depois, questão de meses. Então o período aí era quase que concomitante, quase que contemporâneo mesmo, com pequenas diferenças. É claro que com o passar do tempo e a independência do Brasil, as características gerais aqui do nosso país foram ficando mais evidentes, tanto nas características quanto nas obras. Tá? Diferenciam-se do estilo de época por terem uma abrangência maior, englobando circunstâncias como as condições do meio, as influências filosóficas e políticas. É o que eu falei. Enquanto o Brasil era muito dependente de Portugal, então tudo que acontecia na corte, na coroa portuguesa, resvalava aqui.
porque nós éramos dependentes de qualquer decisão, né? Dependia da coroa, do rei, e a influência da igreja, que era muito grande também. Portanto, com o passar do tempo, o Brasil foi ficando mais populoso, as províncias foram sendo criadas, as capitanias, e depois, com a independência, nós fomos nos distanciando cada vez mais da matriz, né, de Portugal, e nos focando cada vez mais com os problemas locais, com personagens aqui do Brasil, como já era de se esperar. Tá? Então, seguindo aí a temática, uma escola literária é composta por um conjunto de obras e autores com semelhanças estilísticas e temáticas que predominam durante um determinado espaço de tempo. Então, o trovadorismo, né, que foi lá no século XV, mais de 500 anos atrás, nós tínhamos, século XVI, né, perdão, mais de 500 anos atrás, nós tínhamos um fazer literário específico de uma região. Imagina num período que poucas pessoas sabiam ler, pouquíssimas eram alfabetizadas, mesmo nos países já constituídos, né, como os europeus. Então, geralmente uma escola literária tem um período de vida curta, entre 8, 10, 12 e até no máximo 40 e poucos anos. Não se tem história de uma escola literária propriamente dita que tivesse durado menos de 8 anos, nem mais de 50. A gente vai estudar isso posteriormente. O termo escola literária é equivalente a estilo literário ou estilo de época. Então, se vocês ouvirem ou lerem escola literária, estilo literário ou estilo de época, trata-se da mesma coisa. Depende da desinência como eu quero me referir. O estilo literário ou estilo de época é o conjunto de características comuns à grande maioria das obras de um determinado período cronológico. Cronologia é tempo. Tá? Por exemplo, o que estava em vigor no Brasil de 1900 até 1922? O pré-modernismo. Foi um movimento literário de transição que ligou o simbolismo, última escola arcaica, até o modernismo, que foi a primeira escola moderna, né, cujo nome até é modernismo. Só para vocês terem uma noção o que é estabelecer uma conjuntura cronológica, falar de tempo nessa concepção aqui. E o estilo pessoal que eu falei no início desse vídeo é o conjunto de características temáticas e estilísticas de um determinado autor. Ou você, como autor, ainda que amador, não viva disso, você pode escrever uma redação de um jeito, um poema de outro, você tem suas particularidades. Claro que a gente tem como moldar, né? Atribuir mais valor às suas características, ao seu talento. Mas um corte de cabelo é um estilo individual, a roupa que se usa é um estilo individual, a religião que se pratica é o seu gosto, é a sua crença, né? O time de futebol para o qual você torce é um gosto pessoal, então isso é atribuído ao indivíduo, tá? Que tem seu estilo próprio, seu estilo pessoal. Continuando, a gente tem aqui o contexto literário. Qualquer obra literária traz em si marcas do contexto em que foi produzida, como, por exemplo, a ideologia dominante no período, quem era o rei, ou quem era o imperador, quem era o presidente. Era um governo popular? Era um governo ditatorial? Nesse sentido, tá? A realidade social do período, então, trazia características próprias do meio em que se vivia, constituídas naqueles anos ou naquelas décadas pelo qual passou. Realidade política do período, falava os prós e os contras, o que dava certo, o que dava errado, mas em forma de crítica, né? Seja um rei que preocupava com a diversão do seu povo, seus súditos, ou até um general no poder, um militar, que oprimia, que usava de força, de truculência, e muita gente nas obras denunciava isso aí. Tá? A realidade econômica do período. Falava-se muito das condições econômicas dos grupos, seja da cidade, do estado, do país ou do regime de governo, mas as condições financeiras sempre são lembradas no contexto literário. E a cultura dominante no período. Tá? A cultura era pela música, era pelo teatro, era pelas artes mambembes, pelo entretenimento através de humor, de interpretação, encenação, declamação de poesia. Isso tem a ver com a cultura dominante no período. Tá bom? Então, assim, qualquer período literário ou artístico pressupõe um momento histórico delimitado, normalmente de algumas décadas, né, onde se dá a adesão de vários escritores às normas e princípios comuns. Um conjunto similar de influências sociais, culturais e ideológicas agindo sobre as mentalidades.
e a elaboração estética semelhante, seja nas técnicas de construção literária, no estilo, na temática e nos pontos de vista sobre o ser humano e a vida. Tá? Então isso aqui a gente fecha com chave de ouro, a definição de escolas literárias, esse conceito e em que ela se compreende, em que ela se baseia, quais são as normas para isso se fundamentar. Tá, gente? Então, note-se, a ascensão, predominância e decadência de uma escola ou de um movimento não ocorre arbitrariamente, apenas pela vontade dos artistas. Ou seja, quando eles se cansam, se enchem de uma estética, eles começam uma outra. Ou quando aquela está esvaída, está desgastada, naturalmente ela vai se finalizando, ela se acaba em si mesma, porque algo mais interessante, mais atual, começa a surgir. Quem estava na antiga abandona e a tendência é migrar para a próxima, que é mais convidativa, mais atraente. Elas resultam de um processo complexo de influências do espírito de cada época sobre os indivíduos. Tá? Então, nas próximas aulas falaremos um pouquinho aí, ó, sobre as histórias, as escolas literárias em relação principalmente à era medieval. Vamos falar um pouquinho sobre o trovadorismo, o quinhentismo, o classicismo, que são as nossas primeiras escolas literárias. Tá bom? Então vou fechar por aqui essa videoaula. Quero que vocês assistam sempre que precisarem, porque para a gente avançar nas escolas literárias propriamente ditas, né, na primeira especificamente, é necessário que vocês entendam a fundo o conceito de estilo individual e estilo de época, escola literária, estilo de época, enfim. Tá bom? Espero ter sido útil esse vídeo. Eu vou pedir uma atividade específica sobre ele, acompanhem, por favor. Nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, turma, até mais. Fui!